pastor é tudo coisa de doido. Ser pastor não dá certo para mim, que eu ia ter que ficar num lugar só e eu queria ser missionário, eu queria ir para a África, eu queria, sei lá, ir para o Egito, para onde Deus me mandasse, eu iria, né? E eu entrei na Marinha, e na Marinha, apesar de estar na Marinha, não tive a oportunidade de conhecer muitos países, né? Só conheci um pouco aí a América do Sul, Argentina, e Deus sabe os seus caminhos. E Deus foi me mostrando aos poucos qual era o meu chamado, né? Ou qual era o chamado que Ele tinha na minha vida. Mas a realidade é que para cada um de nós, Deus tem um propósito, né? E hoje, que é o nosso culto missionário, o culto que nós lembramos de missões, nós precisamos, como igreja, nos lembrar do campo missionário. Não podemos nos esquecer, ainda que estejamos no conforto do nosso país, com a nossa língua, com o nosso povo. Nós não podemos esquecer que nesse momento há alguém que está dedicando a sua vida, que está dando a sua vida por missões. Então eu queria ler Mateus capítulo 24, verso 14. Apenas o versículo 14. O capítulo 24 de Mateus, ele fala sobre o fim dos tempos, fala sobre a grande tribulação, fala sobre as dores das últimas horas. E no verso 14, o Senhor Jesus nos dá uma missão. Na realidade, independentemente das nossas ações, essa missão, essa palavra de Deus vai se cumprir. Então, Mateus capítulo 24, verso 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus está falando do fim dos tempos. E aqui ele nos deixa uma responsabilidade. A responsabilidade de pregar o evangelho a todas as nações. Mas, irmãos, o Senhor está muito mais do que isso. O Senhor está nos dando um sucesso garantido. Ele está dizendo para nós que isso vai acontecer. Então, o que nos resta é entender qual será a nossa participação nesse processo de Deus. Qual vai ser a sua participação em pregar o Evangelho a todas as nações da terra? Qual é a participação da igreja? Se nós negligenciarmos essa responsabilidade, ela vai se cumprir pela boca e pelos pés e pelas mãos de outras pessoas. Mas se nós entendermos que somos servos de Deus, que estamos sendo preparados para o fim, que estamos sendo preparados por Deus para ir morar com Ele, então nós devemos apressar a vinda do Senhor, como diz a palavra. Nós devemos buscar e dizer: Maranata, ora vem, Senhor. E se estamos esperando a vinda do Senhor, então devemos apressar a sua vinda. E de que forma fazemos isso? Pregando o Evangelho a todas as nações. Isaías, no capítulo 46, no verso 10, o Senhor Deus diz que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E o que faremos diante da palavra de Deus que vem até nós? Quais serão as nossas atitudes diante daquilo que nos é revelado pela palavra? Será que nós vamos ouvir e dizer: Senhor, envia o meu irmão? Ou será que vamos falar como Isaías, no capítulo 6, que vamos dizer: Senhor, envia-me a mim? Que nós possamos, irmãos, estar à disposição de Deus, para que Ele faça em nós aquilo que é da sua vontade. E ainda que você talvez não se sinta capaz, ainda que você ainda seja ou esteja limitado por situações da vida, por situações do dia a dia, saiba que Deus pode fazer um milagre.
Deus pode fazer grandes coisas. Mas há algo interessante nesses versículos, ou nesse único versículo que lemos, há algo que precisamos atentar. Porque o Senhor está falando aqui que será pregado o Evangelho do Reino, as boas novas do Senhor. É o reino dos céus. O Senhor não está dizendo aqui que vai ser pregado a placa da minha denominação. O Senhor não está dizendo aqui que vai ser pregado para que mais pessoas venham fazer parte do meu clube. O Senhor não está dizendo aqui para que mais pessoas venham me seguir, para que eu seja um influencer nessa geração. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo que o Evangelho do Reino, as boas novas, aquela que salva, aquela que cura, aquela que traz transformação de vida, essa palavra vai ser pregada a todas as nações, por todo o mundo, para testemunho das nações. E aqui é algo tremendo de Deus para nós, irmãos. Porque quando ouvimos isso, imaginamos, olha, precisamos pregar a todos os indivíduos. Mas talvez Deus tenha um entendimento diferente do nosso. Porque é algo que talvez não estejamos atentos. Porque Deus talvez possa olhar para determinados grupos de pessoas que sabemos ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Talvez essas nações que Deus está falando aqui, não necessariamente é Brasil, Argentina, Iraque, Egito, Japão. Talvez essas nações aqui não sejam regiões político-geográficas, mas sejam povos não alcançados, raças, etnias, pessoas, grupos de pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Sabemos que quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, ela estava ocupada por povos amorreus, jebuseus, heveus, povos que se identificavam culturalmente, povos que tinham uma linguagem própria, povos que tinham uma cultura própria. Então, a influência do reino de Deus, a influência da palavra de Deus, ela precisa ser estabelecida na cultura do povo. Ela precisa estar entranhada na cultura daquele povo, para que aquele povo possa ser alcançado por Deus. As pessoas daquelas nações ou desses povos precisam ouvir a palavra de Deus por alguém da sua própria cultura. A igreja precisa ser estabelecida nesses lugares. Ainda conhecemos povos como os berberes, os fulanes, ainda conhecemos povos como os curdos, os ligures, povos que não conhecem o Senhor. Os curdos dizem ser, ou o maior povo que não tem terra, que não tem fronteira, que não tem um Kurdistão, não existe. E eles ainda procuram a sua pátria. Eles ainda querem a sua liberdade. Eles ainda buscam serem reconhecidos. Mas ainda precisam de Jesus. Os fulanes na Nigéria são povos nômades que cuidam de cabras e que estão constantemente em guerra com outros povos, principalmente cristãos, porque a Nigéria é um dos países com o maior número de cristãos, um desses países, e eles estão constantemente lutando em guerra, são em grande maioria muçulmanos e não conhecem o Senhor. Nós temos povos que precisam conhecer o Senhor, como os berberes no Marrocos, povos que ainda precisam ser alcançados. Apocalipse capítulo 5, no verso 9, a palavra de Deus vai dizer que tu és digno, Senhor, de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Somos todos nós, comprados pelo sangue de Jesus, comprados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Veja que aqui não está se falando de cor de pele.
Aqui não está se falando, né, que no céu vai haver uma divisão de pessoas, mas raças, tribos, línguas, nações, estaremos juntos adorando o Senhor, juntos exaltando o Senhor. E é por isso que o Espírito Santo faz isso com a igreja. O Espírito Santo trabalha com a igreja para que a igreja possa ser um ensaio do céu. A igreja não pode se relacionar ou se estabelecer por acepção de pessoas. A igreja precisa estar de portas abertas para que outras culturas possam ser alcançadas, para que outras culturas ouçam Jesus de acordo com a sua própria cultura. E é por isso que somos missionários quando entendemos que, largando o nosso lar, largando a nossa casa, nós entramos nessa cultura para que o Evangelho de Deus seja pregado, para que a palavra de Deus seja anunciada. Portanto, nós temos dois tipos de missionários. Nós temos missionários como Timóteo e nós temos missionários como Paulo. A palavra de Deus fala em Atos, no capítulo 16, no verso 1, que Timóteo deixou a sua casa, ele deixou Listra e ele pregou em Éfeso. 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 3, vai dizer que Timóteo estava em Éfeso e passou o seu ministério nessa cidade, em missões chamadas missões de campo. Timóteo permaneceu numa igreja que foi plantada por outra pessoa. E ele esteve ali cuidando da igreja, tratando da igreja. Porque, irmãos, independentemente da cultura, independentemente do lugar, as pessoas vão lutar contra o pecado. Independentemente de onde você estiver, você ainda, como servo de Deus, vai enfrentar o pecado. E o missionário aqui, ele tem um papel importante, porque ele vai mostrar por meio da palavra como viver ou como transferir a palavra para a vida real. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é você viver a palavra nos dias de hoje. É você viver o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, nos dias de hoje. Então, o missionário de campo é esse missionário que vai se estabelecer num lugar, numa igreja que já está estabelecida, que já existe. Num povo que já foi alcançado. Num povo que já ouviu o Evangelho. E sabe você, meu irmão, que hoje 90% dos nossos esforços missionários estão voltados para missionários como Timóteo. 90% dos esforços da igreja estão voltados para missionários que vão se estabelecer em povos que já foram alcançados. Povos que já tiveram um encontro com o Senhor, ou que já existe uma igreja, que já existe missionários e pessoas que já estão inseridos numa cultura. E tudo isso nós precisamos continuar fazendo. Nós precisamos continuar enviando missionários, nós precisamos continuar investindo naqueles que já foram alcançados, porque eles também lutam contra a depressão, eles também lutam contra a pornografia, eles também lutam contra o mal, contra toda a degeneração humana, eles lutam contra tudo isso. E precisamos então enviar missionários. Mas também há missionários, precisamos enviar missionários para lugares que ainda não foram alcançados. Ou aumentar os nossos esforços para que a palavra de Deus chegue às missões, as chamadas missões de fronteira. Há lugares em que, se você chegar para falar de Jesus, você é morto, apedrejado. Ou como os discípulos, no começo da caminhada com Deus, alguns foram crucificados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno, ou não era digno de ser crucificado como mestre. Ou há uma dose de sofrimento para que o Evangelho alcance o seu objetivo. Não há um nativo evangelizador nesses povos. Não há alguém
que possa falar naquele povo, de acordo com aquela linguagem. Entenda, quando a palavra de Deus fala em Atos, no capítulo 2, que os discípulos estavam reunidos, eles saíram falando em outras línguas, de modo que as pessoas que estavam visitando Jerusalém pudessem entender. Há uma linguagem que está além do nosso entendimento, que faz com que a palavra que pregamos possa alcançar corações e ser entendida. Porque podemos falar a mesma língua, podemos estar na mesma cultura, podemos estar diante de um povo que até conhecemos, mas o único que é capaz de traduzir a palavra que falamos é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus. Por isso, o grande motivador da obra missionária é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos motiva a continuar pregando, a continuar falando, a continuar ministrando na vida das pessoas. Eu queria ler um texto que está em Romanos, no capítulo 15, no verso 20. Romanos 15, 20. A gente vê o ministério de Paulo. Romanos 15, 20 diz: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Então a gente vê que o ministério de Paulo era pregar aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. Aliás, essa é uma das definições de apóstolo, é aquele que vai, é aquele que é o primeiro, é o pioneiro a pregar o Evangelho. Irmãos, nós como igreja do Senhor precisamos estar atentos, porque nesse momento há vidas, há corações que precisam receber o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus aqui fala conosco, ministra na nossa vida, dizendo que precisamos pregar para testemunho a todas as nações. É uma responsabilidade de Deus para nós, pregar a todas as nações. Portanto, há dois tipos aqui de pessoas: aos que pregam e aos que não pregam. Às vezes nós costumamos falar: olha, nós precisamos enviar, nós precisamos mandar missionários. Mas a realidade é que quando nós enviamos missionários, nós estamos pregando, nós estamos anunciando. Quando nós estamos contribuindo com missões, nós estamos abençoando e nos esforçando para que a palavra de Deus chegue, alcance vidas que ainda não possuem um encontro com Deus. E, meu irmão, o compromisso de Deus com essa obra é um compromisso tremendo. É um compromisso que nos abençoa. Eu lembro que antes, ainda nos idos dos anos 2000, quando eu ainda estava no começo da minha caminhada com Deus, eu ouvia falar bastante da PIB, né? Primeira Igreja, que eu era batista, né, irmãos? Da Primeira Igreja Batista de Santo André. E naquela época já se falava que era uma igreja muito pequena e que o compromisso com missões fez com que a igreja comprasse um prédio e a igreja cresceu de forma sobrenatural por causa do compromisso com missões, com o campo missionário. Porque o compromisso com missões é o compromisso com o reino de Deus. O compromisso com a obra missionária é o compromisso que Deus quer que a igreja tenha com aqueles que ainda não foram alcançados. Porque você tem uma semente no coração. Você, como a palavra de Deus diz, é sal e luz para essa terra. E se o sal não salgar, não serve para nada, meu irmão. Se a luz não iluminar, para que ela existe? Para que você coloca uma lâmpada na sua casa, se essa lâmpada fica dentro de uma gaveta, fica dentro de um cômodo que você não abre nunca? Deus está falando para nós, irmãos, que Ele te chamou para você ficar no lugar alto, no lugar que você possa dizer: eu sou servo de Deus, eu anuncio o Evangelho de Cristo. Porque é para isso que você foi chamado. Esse é o propósito da sua vida.
Esse é o propósito de Deus para você, para o seu amanhã. O teu propósito não é só vir à igreja. O teu propósito não é só ouvir uma boa mensagem na televisão, no YouTube. O teu propósito não é só esse, meu irmão. Não é só se alimentar da palavra todos os domingos, todos os dias. Tudo isso é importante fazermos como servos de Deus. Mas nos alimentamos da palavra para entregar alguma coisa. Nos alimentamos da palavra e recebemos de Deus para compartilhar com aqueles que necessitam, aqueles que precisam de um milagre. É por isso que Deus te enche todo domingo. É por isso que Deus derrama sobre você o óleo fresco de Deus. É por isso que Deus derrama sobre a sua vida vinho novo, para você derramar na vida de outros, aqueles que estão com o seu vaso quebrado, aqueles que estão com o seu vaso emborcado. Você coloca de pé, você cuida, você trata, porque Deus te usa. E Ele quer te usar. Deus quer usar a sua igreja poderosamente. Porque eu creio que estamos no tempo do fim, irmãos. Eu creio que nós estamos sendo preparados para esse tempo. E precisamos estar prontos para esse momento de Deus na vida da igreja. É por isso que nós precisamos então orar, irmãos, como servos de Deus, para que ministros domésticos ou ministros que vivem o amor e a justiça de Deus na própria cultura daquele povo possam ser alcançados, para que essa palavra chegue a pessoas que fazem parte daquela cultura. E é por isso que o trabalho, do pastor Luke é tão importante, que nós investimos na Nigéria, porque o pastor Luke está inserido na cultura. Pastor Luke é daquela cultura. E é por isso que é importante esse trabalho ser realizado, nós investirmos nisso, porque são povos que foram alcançados por Deus. Mas eu gostaria também que você abrisse os seus olhos para os povos que não foram alcançados por Deus. De que existem pessoas que nesse momento, ou povos, nações, raças, que ainda não ouviram do Senhor, ou estão presos numa cultura que os impede de enxergar Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que como eles ouvirão se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? E é por isso que a igreja precisa estar pronta, preparada para enviar. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, irmãos, como igreja. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados por Deus, para o campo, para sermos enviados por Ele. E nesse processo Deus cuida de nós. É como aquele homem que eu li aqui no momento do ofertório, que disse para Jesus: Senhor, me permite primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus está dizendo para mim: siga-me. Ainda que você esteja ferido, machucado, ainda que você esteja passando pelo pior momento da sua vida, você é um seguidor de Jesus. Ainda que esteja em pranto, ainda que alguém que você ama esteja enfermo, internado, à beira da morte, ainda assim você é um seguidor de Jesus, é servo de Deus. Talvez você não veja um milagre na sua vida. Talvez você não esteja vendo ao seu redor indícios de que Deus está fazendo, de que Deus está trabalhando. Mas existe um convite de Deus para você. Existe um chamado de Deus para você, para a sua igreja, em que Ele diz: você tem que me seguir. E seguir Jesus, irmãos, é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida, porque seguir Jesus, Ele nos leva pelo caminho de Deus, pelo caminho em que os nossos passos são iluminados por Deus. Quando somos seguidores de Jesus, o mal não pode nos tocar. O Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás tentou peneirar contigo, mas eu roguei ao Pai. Oh, quantas vezes Deus protege e guarda a tua vida e tu não sabe. Quantas vezes Deus já não guardou a tua vida, meu irmão, e você nem sabe. Você nem sabe quantos livramentos Deus já te deu. Porque você é seguidor de Jesus. Existe uma marca em você. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. Você recebe um novo DNA espiritual. Nascer de novo significa que você agora tem um sangue de Deus agora em você.
O sangue, espiritualmente falando, onde somos reconhecidos como servos de Deus, como filhos de Deus. O filho, aonde vai, aquele lá é filho de fulano. Ele tem as características do pai, ele tem as características da mãe. O filho, aonde vai, né, na realidade é que nós somos adotados por Deus. Falamos, né, que recebemos o DNA de forma ilustrativa, mas a realidade é que Deus nos adota da maneira que nós somos e nos insere na família de Deus. Mas aonde vamos, lá vai, aquele lá é filha de Deus. Aquela ali é filha do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Ele é o general dos generais, nunca perdeu uma batalha. Oh, Jesus! Mas às vezes a gente se sente pequeno, irmãos. A gente se sente incapaz. A gente se sente alguém que é sem força. Às vezes, vamos falar a verdade, a gente vem para a igreja e a gente diz, eu estou tão vazio hoje. Às vezes até para pregar, irmãos, parece que a gente vem para cá, para esse lugar, e diz, olha, o que eu vou dar para esse povo hoje? Mas nos esquecemos que quando abrimos a nossa boca, quem fala é o Senhor, não vem de nós, vem dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque tudo é dEle. Aleluia, Jesus. Por isso precisamos ser também, ou nos esforçar para exportar missionários de fronteira. Missionários que estejam dispostos a ir. E também devemos servir o ministério doméstico. Ou o ministério doméstico é quem faz ou quem estabelece missionários para irem à fronteira. Irmãos, eu sempre quis ser um missionário de fronteira, vamos falar a verdade. E o desejo que havia no meu coração era esse. E eu pensava, vou me esforçar, vou aprender outras línguas. Quem sabe, né, Deus me leva para algum lugar. Mas depois eu comecei a entender, queridos, que Deus pode levantar um exército de missionários, se o pastor for envolvido com missões. O Senhor pode levantar um exército de missionários se a visão do pastor também for uma visão missionária. E talvez Deus esteja querendo fazer isso conosco, irmãos. Porque somos pequenos. Porque habitamos, né? Talvez olhamos para os nossos bairros, né, da Zona Sul, e o Catete, tadinho, deve ser o bairro mais fraquinho da Zona Sul. Oh, Jesus! Mas, queridos, Deus usa o fraco para dizer, eu sou forte. Deus usa o fraco, aquele que é desvalorizado, aquele que quando olham para você e dizem, olha, não pode vir nada dali. Deus usa para fazer uma grande obra, para realizar algo maravilhoso. E Deus pode realizar algo maravilhoso por meio da sua vida, porque a vitória é garantida. Porque Ele disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele está contigo. Ele está do teu lado. Ele está segurando a tua mão. Para de buscar a Deus somente para você. Para de buscar a Deus somente para receber alguma coisa em troca. Devemos parar de buscar a Deus simplesmente para receber uma bênção, querendo as mãos de Deus. Enquanto Ele está dizendo, seja meu seguidor. Seja alguém que me adore em espírito e em verdade. Alguém que viva de acordo com a minha palavra, não para cumprir um ritual, não para ser alguém religioso, mas para ser alguém que cumpra uma grande missão. Quando temos uma missão, irmãos, aqui já estou caminhando para o final, tudo faz sentido na nossa vida. Nós somos um país abençoado, um país em que, pelo menos desde que eu nasci, no nosso país não entrou em guerra. Temos missões de paz, temos missões, né, para o exterior, mas o nosso país até hoje
entrou em guerra com ninguém. Pelo menos desde que eu nasci, eu estou há 20 anos nas Forças Armadas e nesses 20 anos ainda não fiz guerra com ninguém. Mas tem uma coisa que eu aprendi, queridos, é que quando estamos mobilizados numa missão, quando estamos mobilizados num propósito, nós crescemos. Nós adquirimos conhecimento. Nós adquirimos força que às vezes nós pensávamos que não sabíamos que tínhamos aquela força. Porque temos um objetivo, temos uma missão. E é por isso que, apesar de não estarmos em guerra, as Forças Armadas sempre fazem operações, sempre fazem missões. E essas missões, elas vão sendo cumpridas, estabelecendo um princípio de guerra. Mas você, diferentemente do nosso país, que não está em guerra com ninguém, a igreja do Senhor está em guerra. E uma guerra constante. Uma guerra que não para. Não tem descanso. É uma guerra em que o inimigo quer o tempo todo, né, nos tragar. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É dia e noite. Quando Satanás foi se apresentar diante de Deus, Deus perguntou, né, onde é que você estava? Ele estava rodeando a terra. Rodeando a terra, o tempo todo. Procurando alguém, procurando uma ameaça, procurando te atacar. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus diz que tragada foi a morte pela vitória. Que a cédula de dívida que era contra nós foi rasgada e cravada na cruz do Calvário. Há uma grande vitória sobre a sua vida. E essa vitória não é sua somente ou conquistada por você, ela foi conquistada por Deus para você. Então a igreja é vitoriosa quando a igreja se mobiliza. A igreja é vitoriosa quando a igreja se dispõe a fazer, quando a igreja se dispõe a ir, quando a igreja se sacrifica para realizar algo. A igreja vence, meus irmãos. A escola bíblica dominical, né, nós temos uma escola bíblica aqui, mas a origem da escola bíblica dominical era ensinar as pessoas, né, no nosso contexto brasileiro, em que o Evangelho chegou até nós, principalmente por missionários, né, do exterior. E quando chegou aqui, um número grande de analfabetos, um número grande de pessoas que não compreendiam as Escrituras. Então a escola bíblica começou principalmente para ensinar as pessoas a ler, principalmente para ensinar as pessoas a interpretar as Escrituras Sagradas. E até hoje, essa escola bíblica continua, né, com um povo alfabetizado, com um povo, né, quando nós olhamos para o passado, os nossos avós, os nossos bisavós, você vai ver na sua família pessoas que não terminaram sequer o 2º grau. Na época do meu pai, ele tinha feito uma grande coisa, que era terminar o 2º grau, né, científico. Mas hoje os nossos filhos estão na faculdade, hoje, né, você terminou a sua faculdade, e hoje temos o conhecimento. Mas a palavra de Deus diz que não precisamos só ter o conhecimento de Deus, precisamos ter o poder de Deus. E ainda que tenhamos o poder de Deus, podemos perecer, porque o povo de Deus perece por não conhecer as Escrituras. E nós conhecemos muita coisa, nós nos dedicamos a muita coisa, nós nos dedicamos a conhecer a ciência desse mundo, conhecemos de filosofia, conhecemos de política, conhecemos de tanta coisa, mas conhecemos pouco da palavra de Deus. E por conhecermos pouco, o povo perece. E por nos esforçarmos pouco, o povo continua sem o alimento vivo que vem do céu, que é Jesus. Nesse tempo, irmãos, em que as pessoas estão buscando conhecer, nesse tempo em que as pessoas e a cultura tem mudado, a cultura do nosso povo, a cultura de outros povos, nós precisamos estar cada vez mais alicerçados na palavra, para ministrar uma palavra de Deus para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam. Há pessoas em trevas, há pessoas necessitadas. Se você abrir os seus olhos ao seu redor, você vai encontrar pessoas que hoje precisam de Jesus.
precisam de uma oração, precisam de uma palavra, precisa que o milagre os alcance. E você é o veículo que Deus escolheu para pregar o Evangelho. Os anjos desejavam isso, mas Deus escolheu você. Ele poderia levantar uma pedra para falar. Se um anjo, poderoso de luz viesse e falasse de Jesus, talvez alguém acreditasse. Os judeus queriam que Jesus fizesse um milagre nos céus, alguma coisa grandiosa para dizer, esse daí é o Filho de Deus. Mas o grande milagre de Deus foi se fazer homem. O grande milagre de Deus foi não ter usurpação, ser igual a Deus, mas se fazer na figura de homem, de servo, e vir entre nós, e habitar entre nós, e pisar nessa terra que você pisa, enfrentar os problemas que você enfrenta, para dizer, é possível vencer o pecado, é possível vencer todas as adversidades, quando nós temos uma missão. Jesus cumpriu a sua missão na cruz, irmãos. Jesus ressuscitou, está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. A missão foi cumprida. E hoje essa missão está conosco. Hoje essa chama está com você. Hoje o Espírito Santo está aqui, querido. Trabalhando no teu coração, trabalhando na tua vida, falando contigo. Hoje Ele quer ser adorado. Hoje Ele quer ser exaltado. E o nome dEle vai ser engrandecido na tua vida. Os milagres vão acontecer. A igreja vai ser envolvida por essa glória, pela glória de Deus. E nós vamos ver vidas sendo alcançadas pelo nome do Senhor. Será que você pode dar uma salva de palmas a Deus? Aleluia. Eu quero fazer uma oração por você. Aleluia. Sabe, nós vemos hoje um grande número de pessoas querendo ser pastores e pastoras. Até uma briga, para que as mulheres sejam reconhecidas, o seu pastorado. Há denominações que até hoje não reconhecem esse chamado na vida das mulheres. Mas hoje eu queria fazer uma oração diferente, uma oração que já fizeram por mim. Eu queria orar por você que sente, talvez, no futuro, o desejo de ser um missionário. Porque eu creio que se eu pedisse aqui, quisesse orar por aqueles que querem ser pastores, com certeza alguém se colocaria à disposição. Mas ser um missionário, irmãos, é algo que podemos ser ainda próximo do nosso bairro, mas o conceito de missionário é deixar a sua casa para realizar uma missão, para cumprir uma missão. E hoje, no nosso culto missionário, eu posso estar fazendo algo aqui que muitos podem dizer, olha, mas eu já estou muito velho para isso, pastor. Eu já tenho uma idade muito avançada para isso. Esse apelo é para os jovens que ainda podem viver algo ou podem realizar algo nesse sentido. Mas lemos aqui, existem missionários de fronteira, existem missionários que estabelecem um campo, mas existem aqueles, irmãos, que não podem ir, mas eles entendem, eles compreendem a visão missionária, eles entendem o propósito e a missão da igreja. E eu queria então orar por você. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você abaixasse sua cabeça onde você está. Eu quero chamar à frente, irmão. Você que sente que pode ter um chamado missionário na sua vida. E que enquanto eu falava, você sentia isso daí é para mim. Se você está nesse lugar, eu quero convidar você a sair, vir aqui para frente. Que eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Só temos isso de missionário? Amém. Amém. Amém, irmão. É a família toda, vai a casa toda. Aleluia. Amém.
Começa junto. Glória a Deus. Glória a Jesus. A grande comissão do Senhor nos diz para irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregar o Evangelho e batizar significa estabelecer uma raiz, estabelecer um contato e fincar raízes. Aleluia. Que o Senhor conceda a cada um de nós a capacidade para discipular, para abençoar, sabedoria, Seja teu nome, Senhor. porque não conhecemos os caminhos do Senhor, mas tudo que Ele faz, Ele revela a sua igreja, Ele revela aqueles que são seus. Por isso estendemos as nossas mãos sobre esses que se colocam à disposição de Deus, para que seja realizada uma obra grandiosa na vida deles. Prepara, Senhor. Cumpre o teu propósito. Cumpre o teu objetivo na vida dos teus filhos, Pai. Que eles vejam, Pai, esse Evangelho sendo pregado e os corações sendo alcançados, Senhor. Que eles vejam, meu Pai, e que ainda que uma alma se converta, Jesus, a Tua palavra diz que há festa nos céus, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão, Pai. Existe um propósito, existe, Pai amado, algo sobrenatural que o Senhor faz, Pai. Aleluia. Quando nós nos dedicamos a cumprir aquilo para qual fomos chamados. E se o Senhor chamou esses teus filhos, que o Senhor também os prepare. Espírito Santo de Deus, concede a eles a capacidade de falar na língua de uma cultura que precisa se encontrar contigo, que precisa viver o Evangelho, que precisa conhecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, se há alguém aqui entre nós que ouviu essa palavra, mas disse: eu até agora nem aceitei Jesus, eu estou até afastado da igreja. Se você é essa pessoa, quer se reconciliar com Deus,